Olá a todos, sejam bem-vindos ao Hangar 365. Eu sou o pastor Alex Dantas e hoje eu vou dar continuidade na nossa leitura e vou comentar aqui a parte de 2 Crônicas, a partir do capítulo 17, e Esdras do 1 ao 7. A gente observa nos livros de Reis e também de Crônicas que Deus abençoa os reis de Israel, que são os descendentes de Davi, na medida que eles são fiéis e que buscam a Deus. Mas também Deus, ele demonstra sua ira na medida também que eles são perversos e maus. E aqui, a partir do capítulo 17, a gente vê a ascensão de Josafá, onde ele inicia o seu reinado e ele vai muito bem, inclusive sendo respeitado pelas outras nações, pelos livramentos que Deus tem dado a ele. E Deus tem abençoado o reinado dele. Até que, no capítulo 18 e 19, Josafá ele comete um erro, onde ele resolve dar o seu filho Jeorão em casamento a Atália. Atália, que é filha do rei do norte, o Acabe, né? Foi um rei muito terrível no norte, perseguiu o profeta Elias. A gente vê essa história muito, muito forte aí também, né, nas escrituras. Então essa união foi reprovada pelo profeta Micaías, que inclusive preveu a morte de Acabe em campo de batalha. O que ocorre? Ele se disfarça, vai para o campo de batalha e lá uma flecha perdida o acerta e ele morre. Aqui no capítulo 20 ao 24, agora Josafá enfrenta uma grande coalizão de inimigos que se juntam para derrotar Israel. E ali nessa angústia, nessa dificuldade, ele clama a Deus e mais uma vez Deus livra Israel, né? E aí então ele consegue ter um reinado bom e próspero até o fim da sua vida. Após a sua morte, quem vai assumir o trono, né, de Judá é o seu filho Jeorão. É aquele mesmo que foi dado em casamento a Atália. Atália, que era a filha de Acabe, um rei perverso. E esse rei Jeorão foi muito mau e muito perverso. Um dos seus primeiros atos foi matar todos os seus irmãos, para que não houvesse sucessão ao trono e só a linhagem dele permanecesse. E por causa disso, o seu reinado foi muito conturbado e difícil, a ponto de que ele morreu de uma doença terrível. Não tem muitos detalhes na escritura sobre isso, mas ele acaba morrendo de uma doença muito terrível. Então, após a morte de Jeorão, Atália assume, mesmo que temporariamente, o reinado. E Atália, o que ela faz? Manda matar todos os herdeiros do trono, mas Deus, pela sua misericórdia e graça, poupa a Joás. Com a ajuda dos levitas ali e dos sacerdotes, eles conseguem tirar a Atália do poder e matá-la, né? Porque ela realmente queria destruir toda a linhagem. E Joás assume. E Joás, ele vai muito bem no seu reinado, até que o sumo sacerdote Joiada, ele morre, e aí Joás se perde, e Judá, devido a esse momento de fraqueza de Joás, é derrotado em batalha e ele é morto em batalha. A partir do capítulo 25 ao 28, quem vai assumir é Amazias. Amazias, ele assume o trono e logo de cara no seu reinado ele tem que enfrentar uma grande guerra contra os edomitas. Porém, Amazias, ele foi para a guerra e ali ele está até vencendo a batalha. E ali ele resolve trazer ídolos dos edomitas e os adora. E aí então, quando ele comete esse pecado, ele é derrotado e morto em batalha também, como outros reis maus, né? Na sequência, quem assume o trono é Uzias. Uzias assume o trono aos 16 anos de idade. E ele reinou por 52 longos anos, ou seja, um reinado longo. E um reinado longo desse, né, é óbvio que Deus o abençoa, mas mesmo com esse reinado longo e próspero, tem um momento que Uzias ele se deixa levar pela soberba. E aí ele resolve fazer um sacrifício, que é uma função do sacerdote, ele não tem essa função. E vem uma terrível lepra e ele é obrigado, devido a essa doença, a se afastar do trono. E quem vai assumir então o seu reinado é Jotão, seu filho. E Jotão foi tão correto quanto o seu pai, porém sem soberba. E o próximo, então, depois de Jotão, foi o rei Acás. E rei Acás foi extremamente
perverso. Um rei muito perverso, onde ele chegou ao cúmulo de praticar sacrifícios humanos ao deus Baal. Então, essa perversidade, obviamente, Deus não ia abençoar um reinado desses. E aí veio o rei assírio, o tornou um vassalo, um empregado dele, acabou com o culto e nada de bom pode se falar do reinado de Acás. E, obviamente, então, após a sua morte, assumiu um outro rei, né? Porque ele não podia continuar vivo, não ia sobreviver, sendo um rei tão mau. Aí assume Ezequias. Ezequias, ele reformou o templo, ele restaurou o culto, e durante o tempo de Ezequias houve um grande avivamento em Israel, né? Onde ele enviou até levitas por todos os pontos do país para levar a palavra, né? Então, sobre o seu reinado, Deus ainda livrou Israel de Senaqueribe, que foi um grande rei assírio. E aí o seu reinado também foi muito abençoado após isso. Do capítulo 33 ao 36, quem vai assumir é Manassés. E Manassés, ele começa o seu reinado muito mal, sendo ele idólatra. Ele era péssimo, ele era idólatra, ele era, podemos até falar, desprezível. E por todos esses pecados ele acabou sendo, levado cativo na Assíria. Porém, algo interessante, acontece uma redenção, ele se arrepende. Então Deus o abençoa, o leva de volta para Jerusalém, e lá ele retorna o culto a Deus, ele restabelece os sacrifícios também, né? E aí, na sequência, ele é abençoado, portanto, no resto do seu reinado. Na sequência, quem vai assumir é Josias. E Josias, ele reinou por 31 anos. E alguns estudiosos dizem que Josias só não foi melhor do que Davi. Ele foi um rei muito abençoado, muito próspero, e ele foi muito bem. Porém, ele ali já no final do seu reinado, ele comete uma falha, ou acontece uma guerra contra o faraó Neco, né, ali do Egito, obviamente, e ali no meio da batalha ele desobedece a Deus e acaba sendo morto. Na sequência, Nabucodonosor derrota Judá e deporta o rei do momento ali, que era Jeoaquim, que era um rei extremamente maligno. Então, como Jeoaquim foi deportado, quem é substituído? Ele é substituído por Zedequias, e Zedequias, ele era um testa de ferro, ele não tinha muita representatividade. No seu reinado ocorre uma grande rebelião e Jerusalém cai, no ano 586 a.C. Na sequência, então, Jerusalém já caída, Ciro derrota o rei persa, que era o rei da Babilônia, né? O Império Babilônico cai, e permite que o povo judeu volte à sua terra e possa viver de acordo com suas tradições, né, ancestrais. E aí, então, agora a gente vai passar a entender um pouco mais dessa parte do retorno dos judeus à sua terra, a Jerusalém e a Judá, e um pouco mais dessa história que é contada. Um livro muito bonito, uma leitura muito agradável, que é de Esdras, de 1 a 7. Bom, na primeira parte, vai tratar da reconstrução do templo, todo esse processo, né, de restauração, né, do culto, do templo, das ofertas. Os sacrifícios, eles vão ser restabelecidos. E quem vai estar na liderança desse processo de restabelecer os sacrifícios, as ofertas, né, é Zorobabel e Jesua, que era o sumo sacerdote. E eles fazem toda a supervisão da reconstrução do altar e do processo de que as ofertas sejam feitas. O templo foi terminado no ano 511 a.C. e houve um grande culto de consagração, né, quando o templo foi reerguido, houve grande festa e grande alegria em todo Israel com o restabelecimento do templo, a reconstrução do templo, o restabelecimento das ofertas e dos sacrifícios. E quem supervisiona de forma geral toda a vida religiosa de Jerusalém a partir desse ponto é Esdras. Esdras, que tem toda uma linhagem, né, sacerdotal. Esdras, que foi reconhecido por sua grande competência e pôde conduzir todo esse processo de restauração da vida espiritual do povo de Deus ali, que a gente vai ver isso no livro de Esdras. Muito obrigado, e eu espero que vocês aí continuem a leitura, continuem vendo os vídeos e nos mande dúvidas caso você tenha. Obrigado.